E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui para mais uma questão do Enem, questão de razão e proporção. Assunto que não deixa de faltar na prova do Enem, um dos assuntos mais cobrados em todas as realizações já feitas do exame. Desde a sua origem até a mudança lá em 2010, sempre um assunto recorrente. E que tem muita gente que perde muito tempo resolvendo questões de razão e proporção, que não pode acontecer. Até porque, convenhamos, vai ser um problema que, mesmo que um candidato demore muito tempo para fazer, ele provavelmente vai acertar, ou seja, são questões que têm um alto número de acertos e no TRI vai fazer com que a questão seja considerada mais fácil. Então você não pode errar esse tipo de problema. O enunciado diz: uma indústria tem um reservatório de água de capacidade de 900 metros cúbicos. Então, vamos aqui marcar esses 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada, é um problema de vazão. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, então o reservatório cheio, 900 metros cúbicos de água, tem lá 6 ralos que vão levar 6 horas para esvaziar esse reservatório. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, olha lá, o volume mudou, cujo escoamento deverá ser realizado em 4 horas. Então tá aí, 4 horas. Quando o reservatório também estiver cheio, aí os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, ou seja, cada ralo vai ter a mesma vazão do anterior. Aí a pergunta é: a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, você pode resolver esse problema utilizando o conceito de vazão, não teria problema nenhum. Então, se você for usar o conceito de vazão, então vazão vai ser a razão entre a variação de volume em função da variação do tempo. Pode ser calculado dessa forma. Só que eu pretendo aqui fazer esse problema por razão e proporção mesmo, por regra de 3. Olha como é a maneira mais rápida de procedermos. Aí vamos ter que lembrar de algumas coisas, tá? Então guarda aqui com carinho, olha lá. Se eu tiver que analisar grandezas, eu posso analisar essas grandezas de duas formas. Então vou dizer que a grandeza A e B são as medidas dessa grandeza. Da grandeza A e B são diretamente proporcionais. Olha, se isso você concluir em um problema, você tem que fazer um caminho racional, ou seja, você tem que fazer uma conclusão imediata, tá? A razão A sobre B, ela é constante. Vou chamar aqui de K. E se você tiver A e B como grandezas inversamente proporcionais, qual a conclusão disso? É que o produto A vezes B é constante. É meio que óbvio, serve como uma balança, tá? Vamos entender aqui. Se a razão ela é constante, A aumenta, para que esse valor continue constante, B também tem que aumentar. Então, A aumenta, B aumenta, grandezas diretamente proporcionais. Se A e B são inversamente proporcionais, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, se eu aumento A, para que o seu produto com B
deu uma constante, então aqui eu vou ter que diminuir B na mesma proporção, ou seja, o produto é constante. Então, guardando isso aqui, a gente vem para o nosso problema. Então, guarda isso aqui com carinho. Grandezas diretamente proporcionais. A razão ela é constante, grandezas inversamente proporcionais. O produto é constante. E aqui quem são as nossas grandezas? Quais são essas grandezas que eu vou analisar? Então, eu vou chamar de N número de ralos. Então, eu tenho aqui número de ralos que vão ser utilizados. Eu tenho V de volume. E eu tenho T de tempo. Se eu uso essas três variáveis, eu vou indiretamente usar ali a vazão. Não vou precisar me referir à vazão, tá? Então, vamos analisar aqui como essas grandezas se relacionam. Eu escolho uma, qualquer uma delas, você pode escolher. Eu vou escolher aqui o número de ralos. Então, essa aqui vai ser minha grandeza de referência. E vou analisar a proporcionalidade. Ou seja, eu quero que isso aqui seja constante. E aí eu vou usar exatamente essa ideia aqui, ó. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a razão é constante. Se são inversamente proporcionais, o produto é constante. Olha como isso fica lindo, se você faz assim. Olha lá. Então, se aqui eu tenho uma constante, eu vou começar aqui colocando o meu N. Ok? Então, coloquei. Agora eu vou analisar N e V. Esquece o tempo é constante, não muda. Analisa dessa forma. Se eu aumento o número de ralos, eu consigo, em um mesmo tempo, um maior volume de escoamento. Então, aumentando o número de ralos, eu aumento o volume de escoamento. Então, se essas duas aumentam, N e V são diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, são diretamente proporcionais, tá? Então, uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Então, se N aumenta, eu tenho que o volume também aumenta. Então, N e V são grandezas e diretamente proporcionais, então a razão é constante, eu coloco meu V aqui embaixo. E eu faço a mesma análise agora para N e T. Então, se eu aumento o número de ralos, o que é que acontece com o tempo necessário para o esvaziamento daquele volume? Ele diminui. Então, ao aumentar a quantidade de ralos, eu diminuo o tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, aqui é diretamente proporcional, aqui inversamente proporcional. Se são grandezas inversamente proporcionais, então o produto é constante, então coloco meu T aqui. Então tá aí, pessoal, olha lá, temos uma fórmula. NT sobre V tem que ser constante. Ora, como temos dois casos, caso 1 e caso 2, nós fazemos N1, T1 sobre, vou colocar logo aqui o outro igual, sobre V1 igual a N2, T2 sobre V2. E com isso aqui eu resolvo qualquer tipo de problema de regra de 3, não importa quantas sejam as variáveis ali envolvidas. Se eu utilizar esse raciocínio aqui, a coisa vai fluir maravilhosamente. Então vamos aqui colocar as nossas razões, vamos lá. Número de ralos na primeira situação, olha lá, 6 ralos. Tempo de escoamento, 6 horas. E o volume, 900. Na segunda situação, eu tenho o número de ralos N2, que é o que eu quero. O tempo T2, quem é ele? 4 horas. E a quantidade aqui, 500. Olha lá que equação bem simples de resolver. Em que a gente vai simplificando, olha lá. O 900 aqui eu posso cortar 00 com 500. Tá? Então aqui eu vou ter N2 igual a 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9. E aqui 5 vai subir, olha lá, que coisa fantástica vai ficar isso aqui, olha lá. Então, N2 é igual, presta atenção,
Você que sai fazendo conta aí desnecessariamente, tá? Aqui vai ficar 9 vezes 4. Aqui 6 vezes 6 vezes 5. Olha aí. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. N2 igual a 5. Então, nessa segunda situação, basta que eu tenha 5 ralos e eu vou conseguir fazer com que o volume de 500 litros, 500 metros cúbicos de água sejam escoados. Então, meu gabarito aqui, letra C, 5 ralos é suficiente, tá certo? Gostou da resolução? Segue o canal, ativa as notificações e compartilha, tá bem? Outros vídeos como esse virão. Um forte abraço a todos e até a próxima!